inscreva-se em nosso canal. Um artigo científico feito por pesquisadores chineses vem chamando a atenção dos responsáveis pelo Bioarchiv, um banco de dados que é responsável por analisar publicações de áreas biológicas que serão publicadas em revistas especializadas. Isso mostra um estudo que estava manipulando a cepa do coronavírus, uma espécie semelhante aí ao SARS-CoV-2, que causou uma pandemia mundial que passamos pelos últimos anos. Esses dados que foram gerados pela equipe chinesa têm assustado e muito os cientistas ao redor do mundo. O grande problema é o potencial que envolve os grandes riscos e os altos perigos de reinfecção que poderiam ser gerados através de um trabalho igual a esse. Os resultados divulgados apontam uma taxa de mortalidade de quase 100% nas cobaias envolvidas no projeto. O grande problema é o altíssimo nível de mutação. O que deveria ser feito deveria ser parar ou barrar qualquer tipo de que pode prejudicar algumas pessoas ou milhões de pessoas, como nós vimos na última pandemia. E iremos apontar os principais riscos em que essa pesquisa vem sendo feita. Essa notícia saiu a público na terceira semana de janeiro, através de um portal britânico Daily Mail, e não demorou muito tempo para poder repercutir aí nas grandes emissoras ao redor do mundo. A pesquisa parece que está sendo iniciada, mas os resultados ainda não foram publicados em revistas científicas. Mas já deixa alarmado aí a maior parte dos cientistas que veem como uma ameaça os possíveis impactos desse estudo, principalmente pelas condições em que estão se conduzindo esse estudo. A equipe que está fazendo esse estudo são cerca de 10 profissionais, e sendo que alguns deles poderiam estar ligados às forças militares do país. Segundo consta a matéria veiculada aí pelo portal de notícias, os pesquisadores clonaram, uma cepa aí do coronavírus, mesmo agente causador da pandemia de coronavírus. A principal característica dessa clonagem é uma coroa proteica que forma a estrutura externa do vírus. Coronavírus normalmente estão associados aí a alguma doença respiratória. É a forma pela qual ela se propaga pelas pessoas. E normalmente ela não provoca nada além de que um resfriado. Porém, com essas mudanças que foram feitas em laboratórios, na natureza ela não gera riscos ao homem, mas a partir do momento que foram conduzidas em laboratórios, e cada vez mais vai se tornando uma preocupação mundial. E esse experimento que está sendo gerado em Pequim, eles clonaram esse vírus, e provocaram mutações em vírus que foram encontrados em animais conhecidos como pangolins, É uma cepa aí do GXP2V. É um mamífero que possui escamas e é natural daquela região. E se não fazer mutações em laboratórios, não existe nenhum risco de infectar seres humanos. Então, para que fazer experimentos com uma coisa que está quieta na natureza e que não está gerando nenhum problema até então? É o que a comunidade científica tem se preocupado. Porque se o vírus que estão nesses animais não tem perigo de atingir seres humanos, por que vamos mudá-lo em laboratório? O que estaria por trás dessa pesquisa, sem ser a curiosidade dos cientistas? Porém, para se fazer uma pesquisa dessa, ela deve ter parâmetros, objetivos e claramente indicar o que se tem em mente ao fazer um tipo de pesquisa dessas. E claro que também tem que ter várias coisas aí para a segurança dos envolvidos na pesquisa, para evitar que esse vírus saia do laboratório. E mostrar também a transparência aí que os métodos são utilizados. Que os objetivos dessa pesquisa que está sendo desenvolvida lá no país asiático
ainda não foram divulgados o porquê que eles estão estudando esse vírus. Isso já é um ponto que gera alerta. E aí o país asiático, né, não ainda disse nem o porquê e nem para que estão fazendo essa pesquisa. E qual seria a finalidade dessa pesquisa? A pergunta que a gente faz aqui, será que vale a pena fazer uma pesquisa com uma coisa que é tão arriscada aí à saúde humana? Será que vale a pena tentar fazer esse estudo? Porque depois que passarmos por uma pandemia de coronavírus, e a metodologia usada são utilizados ratos feitos igual são feitos normalmente. E esses camundongos eles foram submetidos aí a condições de transmissões desse coronavírus. O que mais assusta e é intrigante é que os animais escolhidos para fazerem esse experimento não são ratos comuns. São camundongos humanizados. São mudados geneticamente para se parecerem mais com os seres humanos. Ratos normalmente são feitos mesmo para pesquisa, pois tem certa semelhança com o ser humano, né? O funcionamento aí do cérebro. No entanto, né, você vê que algumas composições podem ser alteradas para se parecer mais ainda com o ser humano. Porque aí os resultados da pesquisa podem ser bem mais precisos se os camundongos forem mais parecidos aí com os seres humanos. E nesse caso em específico aqui, os cobaias, que foram os camundongos, foram preparados, modificados geneticamente para terem pulmões muito semelhantes aos pulmões humanos, ao tipo de respiração humana. E aí a esperança dos cientistas não é ver se esse vírus prejudica aí outros animais ou outras espécies. Até porque se fosse desse jeito a ideia deles, eles não teriam que ter feito mudança na cepa original para poder tornar ela mais perigosa, igual foi feito. Os resultados que foram publicados no artigo 100% dos camundongos que foram expostos ao novo vírus modificado faleceram em poucos dias. Cerca de uma semana. Isso significa que se essa cepa sair do laboratório, tenha contato com seres humanos, é bem provável que a mortalidade será muito alta, superior ou igual à que teve na pandemia de Covid-19. E essa nova cepa parece ser mais aprimorada, desenvolvido aí para evoluir para casos mais graves. Isso foi percebido aí nas cobaias que tiveram acesso aos vírus. A taxa de proliferação dos micro-organismos aí foi muito alta. Já inicia ali nas vias aéreas, aonde é a respiração, rapidamente se espalha para as inferiores, que é o traqueia e pulmões, onde se instala e se multiplica com muita facilidade. Normalmente, esse é o ciclo de gripes, resfriados, que são doenças respiratórias. Essa nova cepa aí tem sido muito mais agressiva. O GXP2V se espalha também para os olhos, cérebro das cobaias, e ele foi a principal da elevada taxa de morte das cobaias. Dos grandes principais fatos aí está a fadiga, a perca de peso. A taxa de vírus crescia alarmantemente nas cobaias utilizadas. No sexto dia, a carga viral diminuía nas vias respiratórias, porém, na parte cerebral, elas tinham um aumento considerável. Após 2 ou 3 dias feito essa constatação, as cobaias que estavam sendo utilizadas morreram. O fato que ficou claro para a maioria dos cientistas é que se caso, e para a maioria da população, o fato que ficou claro é o seguinte, que se a gente experienciar uma nova variante igual a essa, teremos muito mais problemas do que tiveram com a SARS-CoV-2. Isso não significa que o SARS-CoV-2 tenha sido produzido em laboratório e liberado na natureza. Ainda não há evidências disso. Não podemos afirmar que essa pesquisa vai trazer ou não riscos à população. Porém, a falta de informações claras é preocupante.
especialmente porque vimos aí num passado recente coisas muito assustadoras acontecendo. O risco aí de conduzir pesquisas desse tipo é muito elevado. Então, deveria ser os órgãos fiscalizadores tomarem conta e não deixarem produzir esse tipo de pesquisa. Essa pesquisa causou muito alerta aí na população mundial e essa notícia vem se espalhando aí, né? Foi apenas um pequeno fragmento que sobrou aí de informação para as pessoas, né? Nesse caso, nós agradecemos a todos vocês, né? E esperamos contar com a colaboração de vocês para estar se inscrevendo no canal e até o nosso próximo vídeo.